Nós não somos um país desconhecido ou irrelevante do ponto de vista de acesso à banda larga. Uma coisa que é importante também, né, e isso talvez possa nortear um pouco a nossa conversa. Assim, a maioria hoje do acesso à banda larga no nosso país ocorre via telefone celular. E a gente sabe que isso, muitas vezes, para a inclusão digital, não é o melhor. Né? Muitas vezes a gente precisa, para todo esse mundo que está chegando para nós, né, como a agricultura conectada, a medicina conectada, educação à distância, agricultura de precisão, várias dessas facilidades que nós estamos aguardando, já para os próximos dias, já para agora, elas precisam de uma infraestrutura melhor. Né? E aí a gente tem visto algo que, para o governo, é muito bom, acho que tem sacudido um pouco o setor, que é a presença dos pequenos provedores, né? Que aqui nesse gráfico a gente colocou algumas operadoras, né, e colocamos também aqui, no caso, os pequenos provedores, como eles já têm crescido bastante e têm despontado aí, se todos somados, como se fossem uma grande operadora. O número de domicílios que tem somente celular só tem crescido, ou seja, isso é bom por um lado, mas por outro lado a gente também sabe que somente celular não vai garantir a inclusão digital que nós queremos ter. Tá? E aí a gente entra um pouquinho nas políticas públicas para a banda larga. Né? Que pilares que nós temos hoje como país? Primeiro, assim, o Brasil ele é um país grande, com problemas diferentes e soluções diferentes. Né? Então, às vezes a gente fala assim, vamos colocar a internet em todos os lugares, vamos colocar fibra ótica em todos os lugares, vamos levar o nosso satélite para todos os lugares. Quero dizer, cada lugar tem uma solução diferente, e nós temos que ter a sabedoria como ministério de endereçar adequadamente cada uma dessas soluções. Então, mas o que a gente quer fazer? Primeiro, expandir a infraestrutura de banda larga de alta velocidade. Né? Uma das questões que já está lá no nosso decreto de políticas de telecomunicações diz respeito à expansão das redes de transporte. Essa já é a nossa prioridade. Né? Então, o Brasil precisa disso hoje. Hoje a gente tem 100% dos domicílios com 3G, mais de 4 mil domicílios com 4G já disponível, mas a gente precisa de rede de transporte. A gente precisa que essas cidades tenham essa infraestrutura. Né? E a gente sabe que grandes cidades já têm isso, mas vilas, áreas urbanas isoladas, aglomerados rurais, ainda não têm essa infraestrutura e a gente precisa conectar essas pessoas. Localidades também com projetos aprovados para implantação de cidades inteligentes. A gente precisa, esse é um dos projetos que eu vou comentar mais à frente um pouco, precisamos investir em infraestrutura primeiro para que a gente possa pensar em cidades inteligentes. Aquilo que o Júlio falava, hoje a gente tem um monte de projeto legal, mas a gente tem um monte de cidade que a pessoa tem um operador só lá com 3G, amigo, e mais nada. Não tem pequeno provedor lá, não tem ninguém levando fibra ótica naquela cidade. E, infelizmente, muitas vezes, aquela região é uma região economicamente, dela não é atrativa. Então, se a gente, como Estado, não formos lá e dermos algum tipo de estímulo, a gente vai manter aquela cidade fora do mapa digital. Né? Para quem gosta de economia, aí, é a famosa mão invisível do Estado. Eu acho que a gente tem que entrar somente quando precisa. Né? Vai lá e dá um peteleco num determinado setor e depois desaparece de novo e fica aguardando a próxima oportunidade para fazer isso. Outro ponto, né, é um compromisso também do governo ali, expansão de serviços, o compromisso de que os serviços serão direcionados para redes de acesso em banda larga fixa, ou seja, a gente tem que pensar em rede de transporte, mas também precisamos pensar em redes de acesso. Né? Vou comentar mais à frente de que forma que a gente está pensando também em fazer isso. Tá? E aí eu começo a falar agora de alguns projetos. Tá? Existem uma das dificuldades dos pequenos provedores ou médios provedores para atingirem localidades diz respeito a linhas de crédito. Eles têm muita dificuldade de alcançar a linha de crédito por conta da questão da garantia. Pequenos provedores, se um chega no banco e fala assim, olha, estou precisando de 200 mil reais para construir tantos quilômetros de fibra ótica. O banco fala, pois não tenho dinheiro aqui para te dar. Funding não é um problema no Brasil. Mas o que você pode me dar em garantia? O cara não tem nada, ele fala, eu tenho a fibra. O banco fala, a fibra não me interessa. E muitas vezes ele fica alheio, ele tem interesse, é um negócio economicamente viável para ele, como pequeno, mas ele não consegue ter acesso a linhas de crédito.
né? Então, existem algumas frentes tentando fazer isso, e uma delas é usar fundos garantidores para provedores regionais. A gente pode fazer isso de várias maneiras. O próprio BNDES já tem projetos com isso, usando lá o Fundo Garantidor de Infraestrutura. Nós estamos trabalhando também em usar o FUSH como fundo garantidor, para que provedores regionais possam utilizar isso para construir, principalmente, redes de acesso. O investimento em fundos de infraestrutura, fundos garantidores, é um investimento muito pequeno. A gente sabe que o índice de adimplência é alto, então, assim, é um investimento pequeno e que esse dinheiro você coloca uma vez só lá, ou seja, é um dinheiro barato e que a gente vai ter ótimos resultados. Então, estamos pensando em melhorar isso. Então, um outro programa que a gente tem são debêntures de infraestrutura. A gente já tem algumas empresas usando isso, são debêntures incentivados, ou seja, para quem faz um investimento em determinado programa de telecomunicações, vai ter alguma isenção, ainda que parcial, de imposto de renda, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Tá? A gente já tem isso funcionando, tem 2 empresas que já fizeram a captação de recursos no mercado de ações com isso e tiveram um incentivo muito grande, vocês podem ver aí, de 2016 para 2017, após essa política de debêntures incentivados do MCTIC. O Júlio já falou sobre isso. Isso aqui para a gente é um dos maiores objetivos que a gente tem aqui, que eu queria até já ir caminhando para o final. 2 projetos de conexão, Amazônia e Nordeste. Esse projeto de conexão na rede Amazônia seria construir uma rede de transporte pela bacia amazônica, conectando essas regiões aí com investimento muito baixo, com menos de 300 milhões de reais a gente consegue fazer toda essa rede de transporte e através de acordos com pequenos provedores, a gente consegue fazer com que eles levem a rede de acesso para essas regiões que estão próximas aos rios. Próxima que eu digo na região amazônica é 50 quilômetros, 80 quilômetros, né? Então, mas há estímulo por parte deles, porque a gente tem uma super capacidade, a gente faz contratos de swap com eles, a gente fala, olha, me dá a manutenção do meu cabo nesse pedaço aqui, em compensação eu te dou 4 pares de fibra. Então, ele consegue fazer isso, ele vai interconectar os órgãos de governo para nós, e, em compensação, vai nos dar a manutenção do cabo, que é, vamos dizer assim, a maior complexidade numa operação como essa. A mesma coisa no que diz respeito à região Nordeste. A região Nordeste, a RNP, que é um braço operacional para esse programa no Brasil, e do MCTIC, ela já tem feito isso com provedores locais e tem dado super certo.